Houve um tempo em que o silêncio era apenas ausência. Ausência de respostas, ausência de vozes, ausência daquela presença imediata de Deus que tanto ansiamos. Para muitos de nós, o silêncio começa como um deserto interior, um lugar de aridez e confusão. Talvez você esteja vivendo isso agora. Você ora, mas o céu parece de bronze. Você busca um sinal, mas encontra apenas a vastidão vazia dos seus próprios questionamentos. A dor da espera e a incerteza corroem a alma, e a pergunta ecoa: onde está Deus neste meu silêncio? Sentimos-nos sozinhos, talvez até abandonados, no meio das nossas provações. A oração, que antes era fácil, se torna uma luta árdua. As distrações parecem mais fortes e a fé, que era uma rocha, parece agora uma areia movediça. É nesse ponto, no fundo desse vale de sombra e silêncio, que muitos se afastam. Eles interpretam a ausência de som como a ausência de Deus. O silêncio, para eles, é um vazio a ser preenchido por barulho, por atividades frenéticas, por qualquer coisa que anestesie a terrível sensação de que talvez, só talvez, Deus não esteja ouvindo. Mas o silêncio que nos visita, especialmente aquele silêncio imposto pelas circunstâncias que não podemos controlar, a doença, a perda, a espera por um milagre, esse silêncio tem um propósito que transcende a nossa dor imediata. A tradição cristã, desde os padres do deserto até os místicos de ontem e de hoje, sempre viu o silêncio não como um fim, mas como um meio, uma porta estreita para uma verdade mais profunda. O que acontece de fato quando esse silêncio opressor, esse vazio sentido, se transforma em fé? Quando o silêncio se torna fé, ele deixa de ser um mero vácuo e se transforma em espaço sagrado. Pense na cena da Anunciação. Maria recebe a palavra no silêncio. Não há tumulto, não há gritos, apenas a quietude da alma que se abre para o impossível. Deus não costuma gritar. Ele se revela na brisa suave, no sopro. 1 Reis 19, 11 a 13. O silêncio, então, é o único ambiente no qual a palavra de Deus, que é semente, pode finalmente cair em terra fértil, sem ser sufocada pelo mato das preocupações do mundo ou pelos ruídos das nossas próprias vontades. O silêncio que se torna fé é primeiramente um ato de entrega da nossa necessidade de controle. Queremos ouvir a voz de Deus nos nossos termos, no nosso tempo, dizendo exatamente o que queremos escutar. Quando Ele permanece em silêncio, Ele nos força a sair da audição e entrar na visão. Não se trata mais de ouvir, mas de ver com os olhos da alma que Ele está presente, mesmo que calado. Santo Agostinho dizia que Deus está mais presente na quietude do que no barulho. E é nesse silêncio que a fé amadurece, deixando de ser uma emoção para se tornar uma convicção. Você percebe que a fé verdadeira não se baseia na consolação sensível, mas na confiança obstinada em seu caráter, na certeza de que Ele é bom, mesmo que o caminho seja escuro. É a lição de Jó, que no auge da sua desgraça e silêncio divino, consegue declarar: Eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. O silêncio de Deus testa a autenticidade do nosso amor. Ele nos pergunta: você me ama por quem eu sou, ou apenas pelo que eu dou ou pelo que eu falo? No coração do cristianismo, a maior experiência de silêncio é a cruz. Jesus, na hora extrema, clama: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Ali, no ápice do sofrimento e do aparente abandono, o filho experimenta o silêncio mais profundo. Mas este silêncio não é ausência, é o silêncio da obediência radical,
o silêncio da entrega total, que estava, paradoxalmente, carregado do maior ato de amor e redenção. A tradição da Igreja nos ensina que mesmo no sepulcro, no silêncio do Sábado Santo, Deus estava operando a descida aos infernos, preparando a ressurreição. O silêncio é o ventre da nova vida. Quando o silêncio se torna fé, a nossa vida interior passa por uma transformação profunda, muitas vezes chamada de noite escura da alma por São João da Cruz. Essa noite é purificadora. O que acontece é que Deus começa a desapegar a alma de tudo aquilo que a satisfaz de modo superficial e transitório. Ele retira as consolações, os sentimentos fervorosos, até mesmo a facilidade na oração, para que a alma aprenda a amar a Ele somente por Ele. Essa purificação é dolorosa, mas necessária. É como o ourives que coloca o ouro no fogo para remover as impurezas. O silêncio e a secura são o fogo de Deus. E nesse fogo, nossa fé se torna teologal, ou seja, diretamente ligada a Deus. Deixamos de buscar a oração pela sensação de paz que ela nos dá e passamos a buscá-lo pela necessidade de estar com Ele. O silêncio, então, nos educa à paciência e à escuta. Se antes estávamos ocupados em falar, no silêncio aprendemos a ser ouvintes. Não ouvintes de palavras externas, mas daquela voz interior, sutil, que nos guia e que raramente compete com o barulho do mundo. Nossa Senhora, em seus momentos de provação, simplesmente guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Lucas 2,19. O silêncio de Maria era um ato de fé e um laboratório de meditação. A lição que emerge dessa experiência é que Deus não é limitado pela nossa incapacidade de ouvi-lo. Ele trabalha de maneira mais intensa nos bastidores da nossa vida, naquilo que parece improdutivo. O silêncio de Deus é o tempo de Deus. É o tempo de semeadura que antecede a colheita, o tempo da gestação que precede o nascimento. Portanto, se você está vivendo um tempo de silêncio, um tempo de aridez, onde a fé parece fraca e as respostas não chegam, lembre-se, Deus não está ausente. Ele está presente de uma forma diferente, mais exigente e mais transformadora. Ele está ali para alargar o seu coração, para que você possa conter mais do seu amor. Ele está ali para ensinar que a fé verdadeira não se apoia naquilo que sentimos, mas na sua fidelidade. O silêncio que se torna fé nos leva a confiar na promessa, mesmo sem ver o cumprimento. É a virtude da esperança que floresce no escuro. Mantenha-se firme na oração, mesmo que seja apenas a oração de um olhar, de um suspiro. Permaneça no silêncio. Ele é o lugar onde Deus está trabalhando para derrubar os ídolos do seu coração e construir um santuário de confiança pura. O silêncio não é um sinal de que Deus desistiu. É um convite para um encontro mais íntimo. É o tempo de purificação que prepara a alma para uma união mais profunda. Não tenha medo da escuridão. Dentro dela, a chama da sua fé está sendo refinada. Quando você sair deste silêncio, sairá mais forte, mais manso e com a certeza inabalável de que Deus é fiel, mesmo quando Ele se cala. Que a paz do silêncio de Deus repouse em seu coração. Confie no Mestre que trabalha melhor na ausência de barulho. E se esta mensagem tocou a sua alma e acendeu uma nova esperança no seu caminho, considere fazer parte desta comunidade de fé. Inscreva-se no canal para continuarmos a trilhar juntos o caminho da espiritualidade e da confiança em Deus. Que a graça e a fidelidade de Deus sejam a sua força hoje e sempre. Amém.